Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Epaminondas Júnior. Eu sou professor da disciplina de Educação Física Adaptadas e hoje nós vamos começar a nossa aula retomando o nosso pensamento que nós já havíamos começado dentro da sala de aula. Tá? A primeira atividade de vocês está lá postada dentro do Classroom, certo? E é sobre esse texto da primeira atividade que nós vamos estar comentando um pouquinho nessa noite. Tá bom? Vamos lá. Educação física adaptada, então, nós temos aqui, quando nós pensamos em educação física adaptada, a gente pensa nessas figuras, né, da pessoa com deficiência. E hoje, no Brasil, o total da população brasileira são de 23,9%, sendo 45,5 milhões de pessoas que declaram ter algum tipo de deficiência. Entre a deficiência declarada, a mais comum que se tem é a deficiência visual, que atinge 3,5% da população. Em seguida ficaram então os problemas motores, intelectuais e depois a deficiência auditiva. Diante disso, então, a gente entende que a educação física adaptada vai para um mercado que está aí posto, né? Ou para um atendimento a um público da educação física escolar que está aí inserido dentro desse ambiente escolar. E aí nós temos as pessoas que são chamadas de deficientes, que já nós vamos ver a definição de cada um deles, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos sobre as deficiências, aqui nós vamos nesse nosso estudo, nos nossos primeiros vídeos, primeiro nós vamos falar sobre o deficiente visual, depois eu vou gravar um novo vídeo que vai falar sobre o deficiente auditivo, e depois eu vou gravar um novo vídeo falando sobre deficiência física. E posteriormente outros vídeos virão sobre a nossa disciplina. Mas vamos entender quem é cada um desses indivíduos que nós estamos falando aqui. O deficiente visual. Deficiente visual causadas pela cegueira no Brasil são pelas cataratas, pelo glaucoma, pela retinopatia, pelo diabetes, pela cegueira infantil e a degeneração então macular. O deficiente auditivo tem hoje no Brasil um histórico que nós temos hoje de milhões de pessoas surdas que nós temos hoje no Brasil. Isso equivale a 5% da população brasileira, desde 2,7 milhões, são surdos profundos. E outros, então, escutam um pouquinho daquilo que é falado. O deficiente físico, aí nós vamos apresentar para as próximas aulas aí mais detalhes sobre isso. Mas vamos seguir por conta do nosso tempo, que nós queremos, então, gravar nossa aula aqui, no máximo, com 30 minutos. Vamos lá, vamos seguir. Quando nós vamos estudar o processo da educação e da educação adaptada, não tem como nós ficarmos sem falar dessa palavrinha que está aqui sobre o tema desse slide. Essas duas palavras, educação especial, que é uma modalidade de ensino que possui um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais organizados para apoiar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais tidos como comum, de modo a garantir a educação formal dos educandos que apresentam suas necessidades educacionais. Muito diferente das crianças que assim se apresentado por esses slides aí. Bom, então vamos entender uma educação especial. Uma modalidade é uma linha de pensamento da educação que trabalha sobre como alcançar o deficiente físico, deficiente auditivo, deficiente visual ou qualquer outro tipo de deficiente. Então, nada mais é do que um serviço, o serviço educacional especializado, organizado para apoiar, organizado para suprir a necessidade desse indivíduo e, em alguns momentos, quem sabe até substituir os serviços educacionais tidos como comum. Quando nós falamos sobre apoiar, nós pensamos sobre o deficiente auditivo, que nós temos a pessoa do intérprete de Libras. Quando nós falamos sobre o suplementar, nós pensamos com o ledor do deficiente visual, que ele vem como suplementar para ler o que está escrito no que o professor coloca na lousa. Quando nós falamos sobre se substituir os serviços educacionais comuns, podemos pensar naqueles que são deficientes intelectuais, que aí nós temos então aquele professor de apoio que pega uma atividade, por exemplo, do professor regente e ele reformula aquilo que está sendo ensinado
que precisa ser ensinado para que adeque-se à necessidade daquele indivíduo que está, então, ali para o aprender. Então, essa é a educação especial. Vamos trabalhar um pouquinho sobre as terminologias usadas na educação no geral, na educação física, ou terminologias que nós temos, então, dentro da área da educação especial que são usadas. Vamos lá. Bom, deficiência. O que é deficiência? É a ausência de algo que se tem por um padrão estabelecido comum. Mas vamos ver o que o slide diz para nós. É qualquer tipo de perda ou anormalidade que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. O termo diz respeito à disfunção das funções fisiológicas, psicológicas ou anatômicas do ser humano. Então, observe que a deficiência ela é qualquer tipo de perda, seja uma perda visual, seja uma perda auditiva, seja uma perda intelectual, seja uma perda de um membro físico. Então, qualquer tipo de perda que abrange as anormalidades intelectuais, sensoriais ou funções físicas. Então, essa é um termo usado hoje para deficiência, que traz isso à Organização Mundial da Saúde. Ao falarmos sobre a deficiência, não tem como nós remetermos a isso sem falarmos, então, desse gráfico que vocês estão vendo aí, que está falando sobre, então, o processo de inserção. Esse gráfico foi gerado por essa autora que está aí em cima, Maria Teresa Egli-Montour, né, conhecida mais como Montour, e ela traz para nós algumas questões sobre o processo de inserção do deficiente na sociedade. Observe que no primeiro quadro, do lado esquerdo de vocês, nós vamos ter então a exclusão. A exclusão é isso, no lado esquerdo de vocês. A exclusão, ela traz para nós o quê? Que o deficiente ele está fora do círculo da sociedade. Então ele fica fora do seu ambiente enquanto cidadão. Então ele fica privado de exercer direitos. E aí a gente vai encontrar isso no processo histórico que nós já estudamos na sala de aula, do processo de exclusão dos surdos, do deficiente no geral, certo? Aonde nós vamos encontrar lá mais atrás, na pré-história, onde os homens que eram deficientes e as mulheres que eram deficientes eram mortos, outros eram lançados de despenhadeiros abaixo, outros eram realmente jogados à margem da sociedade. Quando a gente vai ler a história dos nômades, nós vamos perceber que eles eram deixados deficientes físicos, ou outros deficientes eram tidos como um fardo e eram deixados de lado, abandonados ali no momento que se tinha essas alterações, então, de mudanças de local. Então, observem que aqui, quando nós falamos, então, sobre a exclusão, nós estamos falando que existe os seres deficientes que estão pelo lado de fora desse círculo que nós estamos remetendo aqui no meio, ok? O processo da segregação. O processo da segregação foi quando surgiu, então, as instituições. E surgem as instituições especializadas. E aí faz o quê? Vamos juntar esse pessoal, vamos juntar eles todos em um lugar e cria-se, então, os institutos Pestalozzi, Instituto Ines, Instituto Benjamin Constant e outros que vão surgindo para o quê? Para aglomerar esse pessoal, para juntar esse pessoal e dar a eles a oportunidade, então, de ser aceito na sociedade, mas ainda não existe uma aceitação verdadeira no processo da exclusão. Logo depois, com o passar do tempo, e a busca e a luta dos pais, na grande maioria, na luta pelos pais, pelos direitos de seus filhos, surge no processo histórico a integração. A integração que passa a ser o momento onde todos estão dentro de um círculo. Olha que legal. Agora eles estão integrados na sociedade. Então tiraram eles dos institutos e colocaram eles dentro, então, de uma sociedade. E esses institutos, ele abre para que outros também, tidos normais, possam participar. Aqui a gente encontra, então, aqui o momento que inicia, até mesmo nas escolas, as salas de AEE. E as salas de AEE,
ela surge de uma vertente do processo da integração e depois ela vai para uma vertente da inclusão. Então, a sala de AEE é onde tem os meninos dentro da escola, mas numa sala separada, para que eles possam, então, ter um atendimento separado, porque não pode estar junto com os ditos normais, porque ele não consegue acompanhar o raciocínio dos outros. Então, na verdade, isso é a verdadeira integração e não a inclusão. E aí surge, então, logo depois, em meados de 1900, uma nova vertente, que é a vertente da inclusão. A vertente da inclusão, ela traz, então, essa nova visão de todos estarem inseridos no mesmo local, no mesmo lugar. E é o que todos estão lutando ainda, para que o surdo tenha direito a intérprete, mesmo que ele não solicite, que ele chegue no órgão público e tenha direito a intérprete, que ele chegue na escola e tenha um intérprete para atender ele, que o deficiente não precise requerer o direito de acessibilidade dele enquanto deficiente físico, que o deficiente visual não tenha que requerer o direito do piso tátil nas vias públicas, mas que isso possa acontecer, que a sociedade, que a organização pública esteja pronta para aceitar a esse que é chamado de deficiente, classificado assim pela CID-10. Bom, e aí na apostila de vocês vão encontrar aqui o processo de inserção, né? E ele traz para nós o que é inclusão, o que é a exclusão, o que é a segregação, o que é a integração e o que é a inclusão, tá ok? Então leiam isso daí, que isso vai ser interessante para vocês ampliarem o conhecimento de vocês. Eu passo então para frente, deixando a missão para que vocês possam ler esses conceitos que estão aí. E aí nós temos aqui para a gente entender um pouquinho na prática o que é o processo realmente da exclusão em meio a um contexto que nós falamos que existe a inclusão. Olha só, um deficiente para de frente a uma pessoa e diz assim: oi, por favor, senhor, poderia me dar uma... Ele já pega uma cédula de dinheiro, quem sabe uma moeda, e diz assim: eu sou o santinho, né? Estou te dando uma contribuição para o deficiente. E aí o deficiente fica indignado, porque o que ele queria era uma informação e não uma esmola, por causa de um conceito que ainda existe social, de que o deficiente ele ainda vive a miséria, à margem da sociedade, e que ele precisa de esmola para sobreviver. Bom, e aí nós vamos passando então agora para a educação física adaptada, para que a gente entenda então o conceito de educação física adaptada. A Márcia Gregoal 2013 diz assim para nós, olha lá, acompanhem por favor. Educação física adaptada está orientada para ações que visem a encorajar e efetivar programas de atividade física para todos os cidadãos durante a vida, oferecendo assistência e apoio profissional quando requerido. O desafio consiste em saber lidar com o abundante potencial presente nas pessoas e nos demais diferentes contextos. Então, a educação física adaptada nada mais é do que um olhar da educação física para o deficiente, para aquele que necessita de um atendimento educacional especializado, de uma adaptação para a execução da sua aula, se você for professor do ambiente escolar, mas se você for o professor do ambiente de academia ou qualquer outra modalidade, é uma adaptação que você precisa fazer para alcançar esse indivíduo. Nada mais do que isso, uma adaptação que você precisa fazer para alcançar esse indivíduo. Agora, cabe você, professor, estar preparado para lidar com essa situação. Por isso que tem-se, então, esse estudo dentro da graduação de vocês, que vai falar sobre essas especializações, essas especificidades de cada indivíduo que eles precisam ter o atendimento. Vamos lá. Márcia Gregoal ainda diz assim, olha, é uma parte da educação física cujos objetivos são o estudo e a intervenção profissional no universo às pessoas que apresentam diferenças peculiares e condições para a prática de atividades físicas. Seu foco é o desenvolvimento da cultura corporal e do movimento. Então, a educação física adaptada, ela não trabalha com uma visão geral, ela trabalha com especificidades de cada indivíduo. Nós dizemos muito um termo na nossa área que é individualidade biológica. Cada indivíduo precisa de um treino especializado para diante da dificuldade dele, ok? E quando se trata do deficiente, também não é diferente.
Cada um dos deficientes precisam precisam estar com um treino preparado para a sua dificuldade. Então, dando sequência ao nosso estudo, a educação física adaptada, ela vem justamente, olha, questionar um processo histórico de padrões. Olha, eu vou grifar aqui, eu gostaria que você grifasse aí também no seu. Padrões, essa é a palavra-chave da educação física adaptada. Ela vem questionar os padrões que é considerado o quê? Belo, bem-sucedido, perfeito ou adequado. Então ela vem questionar os padrões também. Além desse, o padrão exercício para um determinado exercício que você assim julga que é o perfeito. Então não existe o perfeito dentro da educação física adaptada para quando nós olhamos nas individualidades biológicas. Vai ser perfeito se conseguir alcançar o indivíduo que está sendo, então, ali acompanhado dentro da atividade física, tá bom? Vamos lá. E aí a educação física adaptada também questiona uma outra questão aqui, que está aqui, eu quero marcar com você, aquilo que nós chamamos de anormal ou normal. O anormal, ela vem questionar justamente isso daqui, ó. Sendo então estigmatizado pela sociedade. Então, será que esse não pode fazer um determinado tipo de atividade? Será que esse não pode fazer, não pode participar dessa brincadeira na minha aula de educação física? Por que ele não pode participar? Se ele tem todas as suas capacidades, capacidades físicas, basta que isso seja adaptado para ele diante das capacidades físicas, motoras, fisiológicas, psicológicas, que assim eu consigo alcançar todo o alunado, independente de qual for a área do processo de ensino-aprendizagem. Bom, quando nós estudamos então o processo de história da educação física, a gente vai entender que a educação física adaptada ela surge de 1900. Então, ela surge depois da Primeira Guerra Mundial. Observe que em 1980, os Estados Unidos surgiu com um programa de educação física escolar para garotos cegos. E em 1990, existem orientações médicas para corrigir algumas questões que estavam vindo pós-guerra. Então, ela vem pós-guerra. Observa que tem uma imagem do lado direito do vídeo, da minha direita aqui, direita não, da minha esquerda. Da minha esquerda aqui em cima, observem que tem um cadeirante de azul, então é pós-guerra. Observe que tem a outra imagem abaixo, que é justamente na Inglaterra, que estou aqui, Mandeville, com um enfoque principal em terapêutico. Então, tudo isso, a educação física adaptada vem no pós-guerra para adaptar esses ex-soldados de frente de guerra que foram amputados, que foram lesionados, né? Para que eles possam então se adaptar a uma nova realidade aqui. E aí surge com isso várias competições, e nos Estados Unidos a gente encontra isso muito mesmo focos competitivos. A gente vai ver ali, ó, Special Olympics, né? O Special Olympics, que é uma organização. Tudo isso, gente, é muito interessante, que é organizado por ex-militares ou por famílias de pessoas com deficiência, para que possam então encontrar um espaço, algum lugar para inserir o seu parente que tem ali algum tipo de deficiência. É isso aí, pessoal. Até aqui nós conseguimos chegar o entendimento sobre as terminologias usadas dentro da educação física adaptada, o que é a educação física adaptada, certo? O processo histórico, falamos um pouquinho sobre a história da educação física adaptada. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar até aqui, e nós vamos deixar para o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre a deficiência visual, tá bom? Até aqui, muito obrigado a todos vocês. Essa foi uma aula da disciplina de Educação Física Adaptada, tá? Dos alunos do curso de Educação Física. Muito obrigado e boa noite para vocês, ou bom dia, não sei como é que que horário que você vai olhar esse vídeo aí, tá bom? Até mais!